Eu vou estragar a sua infância. Todo mundo conhece os Minions, né? Aparentemente, eles não são o que a gente pensa. Algum tempo atrás surgiram alguns boatos na internet dizendo que, na verdade, os Minions foram baseados em um horrível experimento nazista que aconteceu em 1944. Aparentemente, esse cientista alemão doido manipulava crianças para fazerem elas trabalharem como escravas. Esses capacetes de metal eram forçados sobre elas para que elas não pudessem falar nem ver claramente. Os capacetes eram tão pesados que inclusive retardavam o crescimento das crianças. Desse jeito, eles ficavam pequenos, como os Minions. E aí, vocês acham que é verdade? A gente vive dentro da Área 51? Essa teoria é muito doida. Lembrando que é uma teoria e você pode tirar suas próprias conclusões. Todo mundo sabe que a Área 51 é um dos lugares mais protegidos do mundo. E vocês sabem também que existe aquela teoria de que a gente vive em uma simulação e muita gente acredita nisso. Como se a gente não estivesse vivendo o que a gente está vivendo de verdade. Então essa teoria diz que e se a Área 51 for o caminho para fora dessa simulação? E o motivo da Área 51 ser tão protegida é porque eles não querem que a gente entre lá pra gente não escapar. E de repente lá dentro tem um equipamento que torna todo esse mundo uma simulação. Vai saber o que tem lá dentro. Coisas bizarras da Dark Web parte 1. Quem não sabe o que é Dark Web, o que a gente vê na internet, nos sites normais, é uma pequena partezinha que tá aqui em cima do iceberg. Depois a gente tem a Deep Web, que quase todo mundo consegue acessar com programas específicos e tem coisas lá que não são disponíveis na internet normal. E aqui não são só coisas ruins, tem tipo livros e coisas interessantes também. E aí existe a Dark Web. A Dark Web tem todo tipo de coisa louca, absurda que você pode imaginar. E uma das coisas que dizem que existe lá são os quartos vermelhos. Tá, mas o que é um quarto vermelho? Basicamente é uma sessão de tortura online. A vítima normalmente é uma pessoa que foi sequestrada, uma prostituta ou uma pessoa que morava na rua. Pessoas muito ricas e poderosas que sabem a identidade de cada um e por isso elas não saem falando por aí. Pagam uma quantia muito grande de dinheiro, tipo mais de 150 mil dólares pra assistir essas sessões. E aí a pessoa que paga mais ou o mestre de cerimônias pode decidir o que acontece. Então eles falam no chat, por exemplo, corta o braço esquerdo, e aí a pessoa vai lá e corta o braço esquerdo. Dizem que isso é muito raro, mas que acontece. O que vocês acham? A teoria bizarra de Peppa Pig. Existe uma teoria de que a Peppa Pig foi diagnosticada com câncer quando ela tinha 2 anos e teve que passar a maior parte da sua infância na cama. Ela precisava de cuidados constantes e supervisão dos seus pais por 24 horas para que ela continuasse viva. E os pais dela começaram a achar que ela era uma vergonha e um peso para a família. Mas um dia, seu pai não aguentou mais e teve uma ideia horrível. Ele decidiu acorrentar a Peppa na cama para que ela não saísse de lá nunca mais. Anos depois, seus pais tiveram uma nova filha que também deram o nome de Peppa. Essa nova Peppa substituiu a original enquanto ela continuava trancada no seu quarto. E se você pesquisar no Google papel de parede casa da Peppa, você vai encontrar algo assustador. A princípio não parece ter nada demais. Mas se você der um zoom, você vai conseguir reparar na Peppa original olhando sua família do lado de fora enquanto ela continua trancada no quarto. A teoria de que o Pennywise e a Mary Poppins são da mesma espécie. Louco, né? Isso porque os dois retornam sempre a cada 20 e poucos anos, a Mary Poppins a cada 25 e o Pennywise a cada 27. Então eles regeneram a sua energia a partir de crianças. Eles sempre visitam o mesmo grupo de crianças que viraram adultos. E nos 2 filmes os adultos esquecem o que presenciaram quando eram crianças. Essa parte é louca. Nos 2 filmes eles levam uma criança chamada George pra longe dos seus irmãos com um brinquedo de papel. E por fim os dois compartilham um amor pela dança. A teoria bizarra de Bob Esponja. De acordo com essa teoria, cada um dos personagens do Bob Esponja representa um dos 7 pecados capitais. O Bob Esponja representaria a luxúria, por ter muito amor o tempo todo pra todo mundo. O Patrick representaria a preguiça, por isso que ele dorme toda hora. O Lula Molusco seria a ira, porque ele tá sempre irritado e mal-humorado. O Plankton seria a inveja, sempre querendo coisas que ele ainda não tem. O seu Seriguejo representa a ganância, isso porque ele tem um amor excessivo pelo dinheiro. A Sandy, então, representaria o orgulho, e o Gary seria a gula, o pecado por comer demais. Gente, não sei se vocês conhecem o desenho da Caverna do Dragão, porque ele é meio antigo, mas tem uma teoria que eu acho muito legal. Pra quem não conhece o desenho, é a história de 6 amigos que estavam jogando um jogo de RPG, e durante um passeio de montanha-russa no jogo, eles vão parar em um reino cheio de fantasias. Nesse reino, eles são guiados pelo Mestre dos Magos, e eles têm que lutar contra o Vingador, que é esse aqui. O desenho meio que ficou sem final, então os fãs começaram a criar várias teorias do que poderia ter acontecido. A teoria mais famosa é de que esses amigos teriam morrido em um acidente de montanha-russa e teriam ido parar num purgatório, ou seja, eles estariam mortos desde o primeiro episódio. De acordo com essa teoria, o demônio desse purgatório se aproveitaria da situação para manipular essas crianças, ora aparecendo como Mestre dos Magos, ora aparecendo como Vingador. A Uni, que vive se perdendo no desenho, também seria uma auxiliar desse demônio que impediria que as crianças conseguissem sair desse lugar. Aparentemente, o único que conseguiria ajudar seria o dragão, que teria a missão de abrir os olhos das crianças para ver o que estava acontecendo.
E aí, o que vocês acham? Essa teoria vai fazer você ver o mundo de uma forma completamente diferente. E se eu te dissesse que tudo no mundo é uma miniatura do que era antes? Ou seja, que humanos, animais, plantas, tudo costumava ser gigante. Essa teoria começou quando as pessoas começaram a comparar árvores cortadas com montanhas. Essa é uma montanha, essa é uma árvore cortada, essa é uma árvore cortada e essa é uma montanha. Elas parecem idênticas. Então a teoria diz que anos atrás tudo foi destruído por um grande desastre natural quando as coisas eram gigantes. E aí tudo voltou a ser em miniatura. E por isso que as montanhas são todas ligadas, porque elas costumavam ser grandes florestas. E parece loucura, mas as provas estão por todo lado. Existiram animais gigantes, os dinossauros. E as pirâmides não são só casas gigantes para humanos gigantes? Hitler fugiu para América do Sul? Existe uma teoria que diz que o Hitler não tirou sua própria vida, mas ao invés disso ele fugiu para América do Sul. De acordo com os documentos do FBI, eles não localizaram o corpo de Hitler e também não tinham uma fonte confiável que confirmasse que ele tivesse morto. Então a teoria diz que nos últimos dias da Segunda Guerra ele entrou por vários túneis que permitiam ele sair do bunker em que ele estava e ir para o aeroporto mais próximo. O avião então teria levado ele para a Espanha, depois para as Ilhas Canárias e depois para a Argentina. E para que ninguém desconfiasse, ele teria matado algumas pessoas no bunker. Parece improvável, mas olha isso. Recentemente, em Misiones, na Argentina, foram encontradas 3 estruturas no meio da floresta. E os arqueólogos acreditam que eram lugares onde os nazistas ficavam. Isso porque eles encontraram uma caixa lá. Dentro dela tinha uma moeda nazista de 1945 e uma foto do Hitler. Eles também descobriram vários frascos de remédio para dores crônicas no estômago. E de acordo com esse mesmo documento do FBI, o Hitler estava com uma saúde boa, com exceção da sua doença no estômago, que era uma doença que ele tinha a vida toda. Então existiam nazistas nesses lugares no passado, mas seria Hitler um deles? Michael Jackson fingiu sua própria morte? Em 2009, Michael Jackson morreu de uma parada cardíaca. Mas a sua morte foi muito suspeita e aqui tá o porquê. Primeiro, a ambulância. Ele foi colocado em uma ambulância e levado para o hospital e presumidamente morreu naquela noite. Mas uma pessoa seguiu a ambulância e capturou isso aqui. Eles foram para um beco estranho, cobriram alguém e entraram em uma localização suspeita. E foi confirmado que as placas das ambulâncias eram as mesmas. Sobre o funeral, ele aconteceu com um caixão fechado. Mas por que um caixão fechado se ele era uma celebridade e não tinha nada físico que impedisse deixar o caixão aberto? As pessoas também acreditam que ele foi pro seu próprio funeral. Dizem que essa pessoa era ele, e olhando de perto eles têm os mesmos traços. Se seus olhos forem assim, você pode estar amaldiçoado? Tá bom, vamos lá. Existe uma superstição japonesa chamada olhos sampaku. Basicamente, olhos sampaku são aqueles que têm uma quantidade maior da parte branca embaixo ou acima da pupila. A teoria diz que a rara quantidade de pessoas que têm esse tipo de olhos terão um destino trágico. Basicamente, se você tem esses olhos, eles dizem que seu destino está condenado. E aqui estão alguns exemplos famosos. A princesa Diana tinha e morreu em um acidente com 36 anos. Marilyn Monroe também tinha e morreu com 36 anos. John F. Kennedy foi assassinado com 46 anos. Ou seja, a teoria fala que quem os tem acaba morrendo cedo e em circunstâncias trágicas. Também dizem que é comum morrer em números terminados em 6. Billie Eilish é uma das poucas celebridades que tem e os fãs estão preocupados com o que vai acontecer no destino dela. Então, se você tem esse tipo de olho, toma cuidado, isso é só uma teoria. A teoria bizarra dos Teletubbies. Dizem que o desenho foi baseado em um asilo para crianças insanas que ainda estava em funcionamento lá para os anos 1900. E cada um dos Teletubbies representaria uma das crianças que morreu nesse asilo. Por exemplo, a Lala foi baseada em uma pequena criança húngara que foi admitida no asilo por ter uma deformação na face. Ela teria passado 5 anos em um quarto completamente sem a luz do sol até sua pele se tornar amarela. E depois ela morreu. Já o Tinky Winky teria sido baseado em uma criança que passou uma noite do lado de fora do asilo quando estava muito frio. E por isso ele teria congelado até a morte, deixando essa pele em um azul meio arroxeado. A Po teria sido pior ainda. Ela seria baseada em uma criança chamada Polina, que tinha brincado o dia todo na lama. Quando ela voltou, ela ficou sentada na frente da lareira, mas um funcionário achou que ela era um pedaço de lenha e a jogou na fogueira. E por isso ela foi queimada viva. Já o Gypsy teria sido uma criança que participou de vários tratamentos experimentais, deixando a pele dele esverdeada. Se seus olhos forem assim, você pode estar amaldiçoado? Tá bom, vamos lá. Existe uma superstição japonesa chamada olhos sampaku. Basicamente, olhos sampaku são aqueles que têm uma quantidade maior da parte branca embaixo ou acima da pupila. A teoria diz que a rara quantidade de pessoas que têm esse tipo de olhos terão um destino trágico. Basicamente, se você tem esses olhos, eles dizem que seu destino está condenado. E aqui estão alguns exemplos famosos. A princesa Diana tinha e morreu em um acidente com 36 anos. Marilyn Monroe também tinha e morreu com 36 anos. John F. Kennedy foi assassinado com 46 anos.
Ou seja, a teoria fala que quem os tem acaba morrendo cedo e em circunstâncias trágicas. Também dizem que é comum morrer em números terminados em 6. Billie Eilish é uma das poucas celebridades que tem e os fãs estão preocupados com o que vai acontecer no destino dela. Então, se você tem esse tipo de olho, toma cuidado, isso é só uma teoria. Essa é a história real e perturbadora da Branca de Neve. Todo mundo conhece a versão da Disney, mas a versão que veio antes dos irmãos Grimm é muito mais sinistra. Nessa versão, a bruxa má ordena ao caçador a encontrar a Branca de Neve na floresta. Ele teria que matar a Branca de Neve e levar o fígado e o coração dela pra rainha comer. O que já é obviamente muito perturbador, mas tem mais. Quando o príncipe e a Branca de Neve vão se casar, eles convidam toda a realeza. A bruxa má aparece sem saber que era o casamento da Branca de Neve. Quando ela chega, ela é obrigada a usar sapatos de ferro que ficam queimando no fogo da lareira. E então ela tem que dançar até ela morrer. E essa seria a punição dela por tentar ir atrás da Branca de Neve.